Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de entender um pouquinho de uma religião muito popular no planeta, que é o islamismo. Bem, Bruno Lanaro, finalmente vamos falar do Islã. Isso. E falar do profeta do Islã, que é Maomé. Que Deus esteja sobre ele. Muhammad ibn Abdullah, que Deus esteja sobre ele, conhecido como Maomé. Ele foi o profeta do islamismo, o último profeta do Deus de Abraão. O Islã, para a gente entender, ele é uma palavra árabe que ele tem um significado próximo de submissão, rendição, ou seja, ele se refere àqueles que se submetem a Alá. A palavra muçulmano, ela teria tido origem num verbo árabe, o aslama, que teria dado origem a muslim, que pode ser traduzido como submetido a Deus ou aquele que se submete à fé de Deus. E para os muçulmanos, Maomé ele é um profeta que foi precedido por outros profetas, que seriam Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Ismael e Abraão. Ele nasceu no ano 570 no clã dos Banu Hashim e nasceu em Meca, num dos clãs mais nobres de lá. E aí Meca ficava justamente na Península Arábica, que é um local totalmente desértico, árido, que as povoações acabavam crescendo próximas a oásis ou nascentes de rio. Então assim, existiam várias povoações, mas tinham duas que se destacavam. Uma era Meca, justamente onde ele nasceu, e a outra chamava Yatrib, que depois vai vir a se chamar Medina. E aí, enquanto Meca era um centro financeiro importante, um centro econômico importante para as tribos ali circunvizinhas, Medina era um centro agrícola importante. E é muito importante a gente entender onde ele cresceu. Ele cresceu num local onde a vida comum, a vida da galera junta ali, das tribos, era muito importante. E ela tinha que ser reforçada por casamentos, por parentesco, por alianças, porque eles dependiam, as tribos, essa junção de tribos, para sobreviver nesse ambiente árido e hostil, dependia dessa junção para poder estar ali numa boa. Por exemplo, se o marido de uma mulher morresse, ela automaticamente era casada com outro homem da tribo para que ela tivesse proteção e não ficasse largada. E nessa época os árabes eram ou nômades ou sedentários. Os nômades saíam por aí buscando um lugar pro rebanho pastar, um lugar para comer, enquanto os sedentários eles se estabeleciam em um lugar e ali desenvolviam um comércio, uma economia. E aí nessa Arábia pré-islâmica existiam vários deuses, normalmente esses deuses eram adorados em tribos diferentes e eles estavam associados a árvores, a nascentes, a oásis e até mesmo a pedras. E lá em Meca existia o santuário da Caaba, que era um centro de peregrinação. Era onde os fiéis iam cultuar vários deuses, então era um lugar onde se cultuava o politeísmo. Existiam até algumas comunidades monoteístas, mas eram cristãos ou judeus. E o deus que mais se destacava ali naquela região era um deus nabateu chamado Hubal. E aí mesmo com toda essa riqueza de cultos, de religiões, existiam os Hunafá, que eram as pessoas que acreditavam no Deus de Abrão, mas não eram nem cristãos, nem judias. E foi nesse contexto que a vida do profeta Muhammad, que Deus esteja sobre ele, se deu. E geralmente era dividida em duas partes, a pré-égira em Meca e a pós-égira em Medina. E aí pra gente ter uma ideia ali da vida de Maomé como foi, o pai dele, Abdullah, morreu 6 meses antes dele nascer. E a mãe dele, que chamava Amina, acabou ficando sem o marido ali, que era o provedor nessa sociedade, e ela começou a passar um pouco de necessidade. E aí ele foi levado para viver com uma família beduína no deserto, porque no deserto era onde se acreditava que o bebê era mais auspicioso para a vida do bebê, não só para aprender o árabe puro, mas também a própria relação, o desenvolvimento dele. E ali ele viveu até os 2 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos ele voltou aos cuidados da mãe dele, só que com 6 anos de idade a mãe dele morreu. E aí dos 6 aos 8 anos de idade ele vai ficar sob cuidados do seu avô paterno, Abdul Muttalib, que era um proeminente membro do clã dos Banu Hashim, e ele vai ficar sobre o cuidado do seu avô até a morte do seu avô. Quando o avô dele morre, então, ele vai passar para os cuidados do seu tio, que chama Abu Talib, que se torna também o novo líder dos Banu Hashim e que aí seria muito ligado ao profeta durante toda a sua vida. E essa proximidade era tanta que o profeta acompanhava o tio enquanto ele ia nas caravanas, comercializar na Síria. E é dito na tradição islâmica que em uma dessas vezes que ele foi acompanhar o tio, eles encontraram com um monge cristão que, quando viu, o identificou como um profeta.
E aí a reputação dele começou a crescer, e quando ele tinha ali por volta de 25 anos, no ano de 595 depois de Cristo, ele foi oferecido em casamento por uma viúva chamada Cadija. Ela era muito rica e precisava de alguém que pudesse administrar os negócios dela. E ele acabou consentindo com o casamento e todos os relatos dizem que eles foram muito felizes e tiveram 6 filhos juntos. Então nessa época, assim como o tio, ele era mercador em termos de profissão e ele todos os dias se dirigia a Meca para orar, para se dirigir a algo maior, mas ele não era adepto ao politeísmo. Os muçulmanos acreditam que em 610 depois de Cristo, quando Maomé tinha 40 anos, a gente já cansou de falar aqui no canal sobre essa simbologia dos 40 anos, que representa justamente uma maturidade espiritual, ele foi fazer um desses retiros que ele gostava de fazer ali perto de Meca, nas cavernas do Monte Hira, e justamente num desses retiros ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que teria começado a citar para ele os versos do Alcorão. E o anjo Gabriel também mandou um recado através dele: você é o último profeta escolhido por Deus. E pior que quando ele fez essa primeira meditação e recebeu os primeiros versos, ele ficou extremamente angustiado. Ele procurou a esposa dele, a Cadija, e um primo dela, que era um cristão nestoriano chamado Waraka. E foram eles que acalmaram ele, foram os primeiros a começarem a escrever o que Maomé trouxe ali do anjo Gabriel. E ele foi recebendo versos do anjo ao longo de um período, as pessoas que ouviam iam documentando, até que durante o califado de Abacar eles foram reunidos no que a gente conhece hoje como Alcorão. Mas olha só o que aconteceu. Quando ele recebeu a primeira revelação, legal, teve tudo isso, ok, foi amparado ali, mas ele ficou 3 anos entre a primeira e a segunda. Esse foi um período para ele muito difícil, porque, como é que eu falei com o anjo Gabriel, ele me deu algo muito importante que eu repassei, mas como é que perdeu-se o contato? E aí esse período foi conhecido como fatra, quase que uma depressão, uma melancolia mesmo por essa falta de contato. E aí ele se entregou às orações, a rituais religiosos, e depois desse período as revelações recomeçaram. E aí nesse período também o anjo tranquilizou ele e deu a ordem: agora é a hora de você espalhar a mensagem divina. E a esposa dele, a Khadija, foi a primeira a acreditar que ele realmente era um profeta, além do monge cristão que tinha dito para ele muitos anos antes. E depois dela, o seu primo de 10 anos também passou a acreditar nele, chamado Ali Talib, depois seu amigo íntimo, chamado Abu Bakr, e o seu filho adotivo também. Por volta de 613 foi quando ele começou a pregar publicamente. Mas a vida do nosso profeta não foi fácil no começo. As pessoas não acreditavam nele, zombavam dele. E aí os primeiros convertidos ao islamismo foram 3 grupos principais: as mulheres, os escravos e membros de tribos que não tinham muito status de importância política ou de riqueza ali na região. E aí o negócio começou a ficar feio mesmo quando em Meca, lembra, um centro importante ali político, ele começou a proferir alguns versos do Corão que ainda não estava escrito. E entre esses versos, alguns condenavam o politeísmo praticado em Meca. E mesmo que fosse um movimento pacífico, o número de seguidores começou a crescer ali, não com um volume muito grande, mas já o suficiente para começar a incomodar os coraxitas, que eram os pagãos, vamos dizer assim, que administravam ali a Kaaba e recebiam as pessoas. Então quando tinha ali Maomé falando: olha, isso aqui é um culto pagão, esses deuses não existem, só existe um Deus único, esses caras começaram a ficar extremamente preocupados. Alguns comerciantes poderosos tentaram ir lá, dar uma palavrinha com ele, falou: olha, melhor não, vem aqui fazer parte do nosso ciclo, social super importante, ao invés de ficar pregando. Bom, nada do que falava para ele fez ele sair do caminho de profeta. E aí a tradição, ela documenta longamente todas as perseguições e maus tratos que tanto o profeta quanto seus seguidores sofreram ao longo do tempo. Em 615, alguns dos seguidores do profeta acabaram indo para a Etiópia e ali se estabeleceram sob proteção de um cristão que recebeu o pessoal ali muito bem. Exatamente. Em 617, líderes de 2 outros clãs começaram a pressionar
publicamente o clã Banu Hashim para tirar a proteção que eles davam para o Maomé, porque ele estava realmente causando ali na região. Nessa época havia na região uma tradição de peregrinação onde todos os ataques, todos os problemas meio que eram cessados, e só nesse período é que o profeta Muhammad, que Deus esteja sobre ele, conseguia pregar, porque era só nesse momento que havia paz. E aí no ano de 619, conhecido como o Ano Triste, sua esposa Khadija e o seu tio que o criou a maior parte da vida, o Abu Talib, os dois morrem no mesmo ano. Com a morte do Abu Talib, a liderança do clã dos Banu Hashim passa para um outro tio do Muhammad, que é o Abu Lahab, e esse cara odiava o Muhammad. E com esse tio não tão amigável assim, Muhammad acabou tendo que procurar algum outro lugar para ficar. E aí ele acabou indo para Meca, onde recebeu a proteção da tribo Banu Naufal. Então a tradição islâmica também afirma que no ano seguinte, em 620, Muhammad vai experienciar o Isra e também o Mi'raj, que seria uma jornada milagrosa que ele teria feito junto com o anjo Gabriel. O início dessa jornada, o Isra, ele teria viajado de Meca até Jerusalém com uma criatura mágica, mística, chamada Al-Burak. Já durante o Miraj, ele teria percorrido céu e terra e falado com outros profetas, como Abraão, Moisés, Jesus e até o próprio Deus. E aí foi legal porque justamente nessa viagem mística e mágica que ele fez, que ele traz a ordem de Deus para que todos os muçulmanos façam as 5 orações diárias que são feitas até hoje. De volta em Meca, na temporada de peregrinação de 620, ele encontra com 6 homens da tribo Banu Khazraj e prega para eles. E é bem aceito. E eles eram da cidade de Yatrib. E aí no ano seguinte, esses homens voltaram com outros homens que também tinham se convertido para essa nova religião. E eles falaram, olha, Mohamed, você pode vir para nossa cidade porque lá a comunidade muçulmana está crescendo muito, a fé está se espalhando e a gente pode dar a proteção que você não tem aqui em Meca. Então vem para nossa cidade, vem morar lá, que lá a gente te protege contra os coraixitas. E aí, indo para Yatrib, com os coraixitas meio que atrás dele, ele não entra na cidade para não ser atacado, para não ser identificado, se esconde meio que nas cavernas, ali nos arredores, e nesse lugar, em Cuba, ele acaba estabelecendo uma importante mesquita. E aí, finalmente, quando ele percebe que os coraixitas não encontraram ele, foram embora, voltaram para Meca, ele acaba se estabelecendo ali na cidade de Yatrib, que vai vir a se chamar Medina depois, né, porque é a cidade do profeta. Então ela passa a se chamar Medinat al-Nabawi, ou Cidade do Profeta, como eu disse, e ela é muito bem recebido por esse povo, e justamente essa migração, essa fuga, né, e esse restabelecimento ali em Medina, que é o que a gente chama de Hégira. E entre as primeiras coisas que o profeta fez, foi estabelecer uma espécie de documento para apaziguar todas as tribos ali, principalmente aqueles que estavam vindo de Meca, para todo mundo ser aceito. Esse documento ficou conhecido como Constituição de Medina. Exatamente, é justamente essa Constituição que vai criar o primeiro sentido ali de comunidade Medina, ou em árabe, Ummah. E essa comunidade vai ter, além de uma perspectiva religiosa, uma preocupação em manter as leis e o modo de vida que as tribos árabes já estavam acostumadas. Até então essa comunidade tinha aguentado tudo de forma muito pacífica. No entanto, o pessoal que estava saindo de Meca e indo para Medina estava deixando suas propriedades lá. E os coraixitas, que não gostavam dessa galera, começaram a tomar a posse desse pessoal, agora convertido para o que seria o Islã. E então, uma resposta armada era necessária para tomar de volta as posses. E aí foi nessa época que Mohammed começa a receber novos versos do Alcorão, permitindo de que os fiéis, aqueles que se submeteram a Deus, os muçulmanos, pudessem pegar em armas e guerrear contra os usurpadores de propriedade, e vai assim nascer o primeiro conceito de jihad. E então o inevitável aconteceu, Medina e Meca acabaram se enfrentando, os seguidores do profeta acabaram ganhando, dando assim um certo destaque ao próprio Muhammad, que Deus esteja sobre ele, e esse período acabou se dando um período de paz. E então ele volta para Medina e mais versos do que se tornaria o Corão começam a ser intuídos ou começam a ser recebidos. Bem, depois dessa batalha, né, que Muhammad ganhou, mesmo com um número reduzido de homens,
Meca tentou várias vezes atacar Medina. E quando esse período de batalhas entre Medina e Meca e o profeta acaba de fato conquistando Meca, os habitantes ali se convertem voluntariamente ao islamismo. E aí em 632, finalmente, no final do 10º ano após a migração para Medina, a Hégira, Mohammed consegue completar sua primeira verdadeira peregrinação islâmica a Meca, dando origem ao nome da grande peregrinação também conhecida como Hajj, que é a grande peregrinação anual. Agora viúvo, ele se casou algumas outras vezes, principalmente por razões políticas ou humanitárias. Algumas mulheres de clãs importantes também ficaram viúvas, então precisavam de alguma maneira continuar a linhagem daquele clã. E o portador dessa linhagem seria o próprio profeta. O ano de 632 acabou sendo o ano da última peregrinação, ou o ano da peregrinação da despedida, como ficou conhecido, porque o profeta, logo após a peregrinação, ele ficou doente e sofreu durante vários dias de febre, de fraqueza, e acabou morrendo numa segunda-feira, no dia 8 de junho de 632 depois de Cristo. Ele tinha 62 ou 63 anos e morreu no colo de sua esposa na época, Aisha, ou Aisha. E a sucessão do profeta é uma questão central que dividiu a comunidade em vários segmentos, principalmente no primeiro século depois da morte dele. Tudo isso porque alguns meses antes da morte de Muhammad, ele fez um sermão num lugar chamado Ghadir Khumm, e nesse lugar ele fez uma interpretação um pouco ambígua, usando uma palavra que tem vários significados diferentes, para dizer que o seu primo, lembra aquele de 10 anos, foi um dos primeiros a seguir ele, que era o Ali ibn Abi Talib, que agora era seu genro também, que tinha casado com Fátima, sua filha, que ele seria o cara que sucederia-o como líder da comunidade muçulmana após sua morte. E dois desses segmentos bem conhecidos, os xiitas e os sunitas, que a maioria conhece, eles concordam numa coisa. Os sucessores do profeta, o Abu, o Omar e o Osman, prometeram lealdade a Ali. E aí que surgem as primeiras cisões no Islã. Porque logo após a morte do profeta, um grupo de muçulmanos acabou se reunindo em Saqifa e Omar acabou jurando lealdade a Abu, que não era quem a galera na época acreditava que o Muhammad tinha passado a sucessão, que seria justamente o primo dele, o Ali. E aí o Abu, então, com esse poder, assumiu a questão política do povo muçulmano e o Ali ficou como se fosse o poder espiritual nessa época. E aí o Abu morre, o Omar e o Osman vão assumindo sucessivamente e também vão morrendo, e aí todos os muçulmanos se voltam para o Ali assumir finalmente esse comando político e religioso. Só que o sogro do Muhammad ainda está vivo, o Abacar, e ele acaba fundando um califado e trazendo com ele os 4 califas, que seriam os califas bem guiados. E aí é justamente nesse período do califado que ele atinge um grande território, que seria hoje relativo à Arábia, à Pérsia, o Levante, parte da Anatólia, que hoje é ali na Turquia, a Ásia Central, o Cáucaso, o Chipre, o norte da África, o que fez dele um dos maiores impérios da história, que tinham 2 capitais, Medina e Kufa. E é nesse período que então esse califado tem um objetivo: propagar o Islã pelo mundo. E esses 4 califas bem guiados são chamados assim porque são os 4 califas ortodoxos. Exatamente, e aí tem essa treta, porque teoricamente o primeiro califa deveria ser Ali. E aí é onde os xiitas se pegam, que é justamente ele deveria ser o primeiro califa e a tradição deveria derivar dele. Então a crença xiita, e aí é uma crença ortodoxa, vem justamente dessa questão. Você tem um grupo que acabaram ficando os outros califas, que era o grupo do Abu, do sogro, do Omar, do Osman, e esses grupos depois vão dar origem a outros grupos. E o grupo que permaneceu ortodoxo na tradição foram justamente os xiitas, que seguiam o califa Ali. E com tudo isso acontecendo 30 anos depois da morte do profeta, teve uma guerra na comunidade islâmica que acabou gerando e fundamentando 3 grupos. E foi justamente nessa guerra que entrou ali no século VII que começa a nascer efetivamente o grupo dos sunitas. Então eles se tornaram seguidores da Sunna, que significa as práticas que eles relacionavam ao profeta e que eram relatadas pelos seus companheiros com o nome de
as-Sahaba. E eles acabam crescendo e se tornando o maior grupo islâmico que existe. E nessa época também tem mais dois grupos que acabam se estruturando. Os xiitas, como a gente já falou aqui, e também os carigitas. Eles acabam sendo conhecidos como os dissidentes. E o que aconteceu com os carigitas foi algo muito peculiar. Eles ficaram observando a posição de Ali, porque eles acreditavam que ele seria o sucessor escolhido pelo profeta, mas quando Abacar tomou o poder e Ali não tomou nenhuma atitude contra isso, eles ficaram muito decepcionados. Então acabaram matando Ali com uma espada envenenada. Olha só. E pra gente fechar isso, é importante a gente entender que os sunitas, por serem hoje 80% aí dos muçulmanos, eles não têm uma crença homogênea, tanto é que alguns grupos acreditam que os xiitas ok, mas outros grupos acreditam que os xiitas são uma espécie de hereges que abandonaram a verdadeira crença do Islã. Então até hoje existe algumas tretas ideológicas entre os dois, e por incrível que pareça, por mais que os xiitas sejam extremamente ortodoxos e ligados à tradição mais raiz, vamos dizer assim, justamente grupos como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico são perversões dos sunitas e não dos xiitas. Então é isso, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Busquem conhecimento e conheçam outros povos. É isso aí, até mais.